Beleza, de cara para vocês agora, mais uma pessoa querendo entrar, a gente está começando um pouquinho atrasado e vai dar tudo certo. Tem uma notícia importante, a notícia importante da semana é que a gente vai, sexta-feira, fazer uma aula de feedback, porque eu vou corrigir a redação de vocês. Muitos alunos não enviaram a correção. A gente recebeu algo em torno de 50% de simulado. 50%. Para a gente, 50% é um número que, para uma turma com perfil da UERJ, é muito abaixo. Porque eu, mais uma vez, ressalto que, na minha visão, o simulado é a principal hora do curso, né? A correção de simulado, ela é capaz de te organizar, te estruturar, fazer você direcionar mecanismos, e ela é muito importante. 35 simulados só dentro do grupo de vocês, que, se não me engano, são quase 70. 50% de entrega de simulado, para alunos que chegaram até aqui, eu esperava mais. Porque a média de 50% a gente tinha isso ano passado, né, de entrega de simulado. Só que ano passado tinha aluno que chutou o balde há muito tempo e etc. Agora só ficaram os fortes mesmo. A seleção natural já levou os alunos, muitos alunos. Então, sendo vocês é bastante não expressivo esse número. Eu tenho agora com o Clécio uma lista de todo mundo que envia, todo mundo que não envia, quem enviou atrasado, isso é muito nítido para mim. E alguns alunos, assim, de primeira grandeza, gente que pode brigar pelo R$20, não enviou. Então, por favor, enviem. Eu vou estender o prazo até amanhã, meio-dia, 1h, quando eu começar a cair dentro na correção. Eu acho que agora, pelo Classroom, a burocracia de entrega fica mais simples, porque eu não preciso ficar anexando, criando PDF. Portanto, eu vou pedir para que, cara, façam. Beleza, vamos direto à aula, que a gente já perdeu um tempo que eu não queria ter perdido. E vamos que vamos. Nesse exato momento, vocês estão vendo um material. Esse material chama-se Como perpetuar e operacionalizar o poder totalitário, lema, ignorância, força e a presentificação no Brasil. É isso. Você está online, Mariana? Você está vendo o que eu estou vendo aqui? Você está com o Meet aberto aí no teu... Não posso abrir. Ah, tá. Não, que de repente... Não, tranquilo, tanto faz. Então, beleza. Nesse exato momento, se tudo estiver correto, vocês estão vendo o link Como perpetuar e operacionalizar o poder totalitário no Brasil. Certo, Bernardo? Fala comigo. Tudo certo, tudo certo. Show de bola. Beleza. Então, a partir de agora, vamos executar esse material. Esse material, ele obviamente ainda não está pronto. Eu acho que no final da aula de hoje ele vai estar com 90%, porque eu vou fazendo algumas modificações. E ao fim do dia, amanhã, ele obviamente vai ficar pronto. Então já está bem editadinho, dentro do que eu acredito como padrão do curso. E vamos que vamos. Bom, primeiramente, tema da aula, como perpetuar e operacionalizar o poder totalitário, a ignorância e a força. Eu não tenho a menor pretensão, menor, menor. Iago, se você conseguir ficar aqui nessa direção, eu não fico... Eu não tenho a menor... Minha referência vai ser sempre essa frente aqui. Então, se vocês quiserem... Acho que tá bom? Não. O lugar bom é tipo aqui, que aí eu fico nesse ângulo aqui vendo. Então, uma coisa muito importante dentro da nossa reflexão é que esses temas não vão ser o tema da prova no dia. Assim, definitivamente não tem como ser a presentificação de ignorância e força. Acho que aqui, Iago, melhor não? Eu tô olhando por aqui. Hã? Tá tranquilo? Então, mas essa discussão não vai te municiar. Então, primeira pergunta. Como que o tema vai ser cobrado? Deixa eu desligar o WhatsApp aqui. Como que o tema vai ser cobrado? É tendência da UERJ fazer uma pergunta, essa é a tendência. Portanto, vocês têm que saber a noção da defesa de tese. Então, não importa qual... Quando vocês entendem que responder a pergunta eu defendo uma ideia,
e a partir daí você vai fazer causa da defesa da ideia, não existe tema difícil. E se o tema vier difícil, a banca também não sabe. O que pode fazer o tema difícil seria uma perspectiva muito diferenciada sobre 84, e a banca não é profissional nesse livro. Não é lido em letras, 84. Não tem nada a ver com a faculdade de letras esse livro. E não é um livro esteticamente rico. O livro que se lê em letras nunca foi livro com muito conteúdo, não é assim. A gente gosta de forma, de escritores talentosos. Então, 84 eu nunca ouvi falar na faculdade de letras sobre esse livro. Os corretores não conhecem. E ainda que conhecem, só leram uma vez, vocês estão mais preparados sobre o livro do que ele. Então, primeiramente, conteudisticamente, não tem como a UERJ surpreender. Ela vai te fazer uma questão, essa questão você vai ter que levantar o defendemos que, e na prática, todo o seu trabalho é explicar o porquê do que você defende. Acabou. É 99% estrutura e 1% é tema. E você se preocupa muito com o tema. Então, a minha grande reflexão aqui nessa aula não é nem a discussão sobre ignorância e força, porque essa já foi feita na aula em vídeo. Muito mais profundo do que eu vou fazer aqui. No vídeo de 2 horas e 20, se eu não me engano, essa daí é uma das mais longas aulas, eu disseco todas as linhas do capítulo que falam sobre isso. Então, nunca foi problema sobre o livro. A aula de hoje é como transformar isso aqui numa tese, a partir dessa tese defender argumento, para a gente descobrir o teu argumentativo. Então, vamos primeiro, notícia importante, aqui dessa aula sai o próximo simulado, né? Importante. Essa aula será o tema do próximo simulado. Primeira coisa importante, essa aula será o tema do próximo simulado, portanto, preste atenção. Portanto, atente-se. Então, a gente vai a partir dela sabendo que daqui muita coisa vai ser feita. Outra coisa importante, que dentro da minha reflexão, a reflexão do 84, existe, obviamente, a necessidade de vocês caírem dentro da compreensão do livro, sabendo que se isso se tornar causa do seu texto se tornar expositiva, era melhor que você não tivesse lido o livro. O corretor de português, ele é profissional de fato, em entender como você operacionaliza a tese. Por isso que existe um tipo de treinamento de redação que a gente pode fazer, que é como fazer uma redação sem tema. É o problema por conta de uma... E dá para fazer. De você, de fato, aprender técnicas gramaticais de fato para a defesa de uma tese. E outra coisa mega importante que os alunos às vezes esquecem de fato, é que toda oração, toda redação é uma aula de sintaxe de orações. Toda redação é uma aula de sintaxe. A tese é uma adjunta adverbial de afirmação, os tópicos frasais são também adjuntos adverbiais de afirmação, mas que em relação à tese faz o papel de causa. O 2.2 nada mais é do que uma oração explicativa. A citação é uma oração conformativa e a conclusão do parágrafo normalmente ou é uma oração consecutiva, ou uma modal, ou uma conclusiva. Isso é a sintaxe da redação. Não importa qual seja o tema, nada mais é do que isso. Tese, oração afirmativa, orações causais que sustentam a tese, orações explicativas que explicam a causa da tese, orações conformativas para trazer citações e orações conclusivas ou consecutivas para finalizar argumento. Sintaticamente, redação argumentativa ela é extremamente previsível. Por quê? Porque argumentar é ter causa de tese. Se argumentar é ter causa de tese, causa de alguma coisa é uma oração causal. E se você apontar a causa, porque você descobriu aquela causa, você vai ter que puxar explicações. Logo, existe uma espécie de alma na redação que ela é anterior à sua redação ser escrita. Assim como o Platão ensina, sei lá, a ideia de galinha, né? Que a ideia de galinha ela é anterior a uma galinha nascer. Antes da galinha, que você lá, imagina que você tem uma galinha específica, antes daquela galinha ser parida pela mãe dela e vir ao mundo, ela já obedece regras, que é o ser galinha. Essa galinha vai ter que nascer como galinha, ela não vai vir de pança, de barriga, ela vai ser por ovo, ela vai crescer, se desenvolver e ter comportamentos, expectativa de vida, relações sociais de galinha. A ideia de galinha, ela é anterior à espécie concreta. Essa ideia é sempre perfeita, porque ela é de fato abstrata, ela depende é uma ideia, ela é um pensamento. A galinha que nasce, ela vai seguir regras. Você, como Homo sapiens, segue regras. Você não vai viver 200 anos.
Você não vai bater o braço e vai voar. Você segue regras de Homo sapiens. Você corre até tantos quilômetros, o teto é o Bolt. Você pula tantos quilômetros, o teto é Zibaeva, né? O homem eu não sei. Você nada no máximo igual ao Phelps. No meu caso, nem nadar nada. Então você segue regras. Você não vai conseguir coisas para além do ser homem, ser gente. Então a redação é a mesma coisa, ela nasce já com coisas decididas. Não é você que decide. Porque se você decidir errado, a tua redação deixou simplesmente de ser uma argumentação e fodeu tudo. Aí a banca vai te dar 8 de 20. Agora não é mais isso, agora é 4 mesmo, mais didático. Então, a argumentação nada mais é do que uma oração afirmativa, sustentada por orações causais, explicadas por explicativas, sustentadas por conformativas e encerradas por conclusivas. Que pena que na escola as orações causais, consecutivas e explicativas serviam para fazer exemplos sem aplicabilidade alguma. Porque se você ensinar a sintaxe com a redação, ia ser uma revolução. E é isso que a gente tem buscado fazer nas aulas de quinta-feira, as aulas de gramática. Como que a gente pega a gramaticalidade do texto dentro do texto. Beleza. Então, de antemão, preocupe-se muito menos com o tema e muito mais com a questão formal do texto. Enquanto corretor de redação, eu posso te afirmar que, para mim, embora eu seja, né, um agudo conhecedor do 84, vocês não têm muito problema com o livro. O corretor que vai te corrigir, ele não é muito bom no 84. Estou te garantindo que eu li muito mais vezes o 84 que o corretor. Mas, por um milhão de razões, né? Grande meta fazer isso, mas é o meu trabalho. Tem corretor lá que nem lê o livro, posso garantir isso. E outra coisa importante, eu li com a perspectiva de historiador. Lá eles não vão ler. Não vão ler, é diferente a leitura do professor de português. Bem diferente, bem diferente. E outra coisa, o corretor não tem a menor obrigação de ler muitas vezes o livro para dar um curso sobre ele. Então você já está bom no tema. Quanto a isso, tudo certo, tudo certo. Quem lê o livro uma vez, 2 vezes, assistiu às aulas, já sabe mais sobre o livro do que o corretor vai saber. A partir de agora, a gente tem que começar a entender como que pensa um corretor. E vem falando sobre isso desde o início do curso. O corretor é de língua, argumentação, é técnica. Ele quer ver se a oração causal está causal mesmo, com a conexão certa, com o conteúdo certo, com os sintagmas nominais montados. Por isso que eu, mais uma vez, convido a turma a jamais perder as aulas de gramática na quinta-feira. Jamais. Jamais. O único arrependimento em relação às aulas de gramática é que eu botei ela depois de uma aula da turma da Barra e ela é muito tarde, e é só 1 horinha, porque aquela aula poderia render muito. A gente não consegue nem fazer uma redação pela gramática dela numa aula. Eu estou realmente pensando em colocar ela num espaço maior, melhor, porque aquela aula nunca poderia existir num curso regular. Eu não posso fazer um curso de gramática o ano inteiro. Não tem sentido. Não tem sentido. Ninguém se matriculharia no Otimiza por conta daquela aula. Mas ela embora não seja tão glamurosa, tão maneira, ela é muito, muito mais efetiva do que muitas aulas muito maneiras que a gente dá aqui. Então ela é muito importante. A gente vai comentando vários aspectos gramaticais de redações que os alunos enviam. Então, por favor, não faltem, assistam. Bom, mais uma vez, tem mais um pedido. Se algum aluno aqui, bom computador, encontrar alguma solução para que a gente consiga gravar e gravar bem as aulas, seria muito legal se compartilhasse comigo. A solução que eu tenho aqui deixa o som muito ruim. Então, se alguém tiver essa possibilidade, for bom na coisa, for blogueiro, sei lá, não sei, alguém que conhece essa porra quiser me passar informação, estou aí para isso. Assim como alguns alunos me ensinaram a fazer rubrica e a fazer Google Formulários e melhorou muito, é isso. Bom, vamos lá. Nosso material começa assim: não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Não haverá curiosidade nem deleite com o processo da vida. Outra parte importante: a nova aristocracia era formada em geral por burocratas, cientistas, técnicos, representantes de sindicatos, especialistas em publicidade, sociólogos, professores. Se fosse Oceania, eu era do núcleo do partido. Jornalistas e políticos profissionais. Comparados às aristocracias precedentes, eram menos avarentos, ou seja, que é menos produto, né?
menos tentados pela ostentação, mais famintos pelo poder em sua forma pura, esse conceito a gente já trabalhou bastante ele, e acima de tudo mais conscientes do que estavam fazendo e mais atentas ao aniquilamento da oposição. Isso é muito importante, compreender que quem está no poder é a galera intelectual, são os fodas. Se é intelectual, eles conseguem pensar nitidamente todos os passos para que se perpetuem. Outra coisa importante, quando a gente vai fazer a análise comparada desse livro com o Brasil, você pode falar, porra, então tá em uma puta diferença em relação ao 84 com o atual governante, né? O governante não é intelectual. Então, o nosso tempo, quando a gente vê isso aqui, a gente fala assim, porra, isso é uma diferença. Isso é uma diferença. Hoje a gente não está guiado pela intelectualidade. De fato, a gente está guiado por um capital produtivo financeiro. Agora, não se deixe enganar. Bolsonaro deu um nó tático extremamente eficaz na oposição. O intelectual Ciro, né? Foi engolido. O intelectual Meirelles foi engolido. Então, eu defendo que, de fato, todo o processo de gestão do Bolsonaro é extremamente intelectual. Sabe muito bem o que está fazendo a cada instante. Então, por quê? Porque o que sustenta o poder hoje no Brasil é os proletas apoiarem. Entendeu a lógica? Os proletas são 85% de Oceânia. Os proletas no Oceânia é ensinado que são uma massa ignara. Podem pensar, porque não sabem pensar. Então repara que a tática do 84 com a democracia que a gente vive é completamente diferente. Porque lá já tem um totalitarismo instaurado, a ditadura violenta e foda-se. Aqui a gente tem que ganhar a eleição. Portanto, para você exercer o poder aqui hoje, é outra história. Você tem que ter apoio popular, tem que ter eleição, tem que ter voto. Então é outro tipo de política. Toda a comunicação que o Bolsonaro faz é direcionada não a você, microbolha do otimismo, que está aqui até agora. Então, se você é um do otimismo, que está normalmente no curso, quem está aqui está no otimismo há mais de 1 ano e meio quase. Então, você não é uma pessoa, né? Você é uma bolha, né? Uma pessoa que quer estudar muito, uma pessoa que tem sonho grande, uma pessoa que aguenta a minha aula sem ficar revoltado, né? Porque é visceral o que eu falo. Eu acho que você nunca viu uma aula em que fosse falado com tanta clareza sobre a questão política do Brasil. Por que o professor de escola não pode fazer? Porque ele vai ser demitido. Simples. Por que eu não posso falar desse jeito numa escola que eu trabalho? Porque eu vou ter problemas e eu vou ser demitido. Então, eu não preciso fazer metáfora. Eu posso falar. Nada acontece. E o que é mais legal é que a partir do mês de abril, nada pode acontecer. Nenhum aluno sair. Porque é o último mês mesmo. Então, nada que a gestão pública hoje faz é direcionado a você. Você não tem que gostar do que o Bolsonaro faz. Quando você gostar é porque os proletas não gostam. Se você achar maneira é porque o proleta não entendeu. Portanto, as técnicas são diferentes no 84 e no Brasil hoje. Renato, o que é proleta? A massa ignara. Pessoas que, se você colocar um fundo musical, se emocionam e votam. Você acha que quantos por cento no Brasil são assim? 85%. Em todas as classes sociais. Bom, muito importante que ainda que essa não fosse a minha opinião sobre, né, a presentificação da obra no Brasil, ainda que não fosse, eu estaria falando a mesma coisa, porque eu sei que a UERJ tem essa opinião. Eu não estou dando de isento não, porque é a minha opinião, portanto é muito mais fácil falar. Mas o que você tem que levar como linha de reflexão na UERJ é mais ou menos essa porra aí. O 84 foi escolhido para espetar o governo. Foi uma espécie de lente para você enxergar o seu tempo à luz das técnicas que são usadas ali. Eu não sei se foi aqui ou na imersão que eu coloquei os vídeos do Alvim. Foi? Do ministro da Educação? Foi aqui? Eu acho que Foi na imersão. Na imersão, como a gente tem mais tempo, eu botei mais vídeos. E eu passei o vídeo do ministro da Educação, né? Aquele que foi sucedido pela Regina Duarte, o Alvim. Pô, o cara imita a estética, o discurso inteiro, a forma, a voz do nazismo mesmo. Ele foi demitido pelo Bolsonaro por isso. Ele pegou cópia do discurso do Goebbels e colocou no discurso dele.
Os 40% do discurso é cópia do discurso de Goebbels. É nesse nível. Obviamente pegou malzão e aí o governo teve que cortar. Mas obviamente você entende que o cara que faz a edição, o processo propagandístico dele, não é só dele. O ministério dele não tem um próprio marqueteiro, isso não existe. Beleza. Na aula passada eu coloquei uma frase muito importante, que é o seguinte: se o Orwell colocou isso daqui para nos alertar, existe o efeito colateral. Num país que não lê alertas, aquilo pode se tornar um manual de execução de totalitarismo. Sacou, ela? Claro que o Orwell colocou isso para alertar, mas se ninguém leu alerta, por que não usar isso como estratégia de controle? Então o que eu visualizo é que o 84 mais ajuda o totalitarismo que atrapalha. Porque os proletos não leem, é uma cartilha de execução. Outra coisa muito assustadora é você resumir o 84 às teletelas, ao controle. Isso é nada para o livro. Nada para o livro. Nada, mas muito nada. Por quê? Porque isso é verdade, isso é pintar o cenário. O 84 nada mais é do que um livro sobre como perpetuar o poder. Nada mais é do que uma literatura sobre a obra, parece que é o Príncipe de Maquiavel, né? Porque nada mais é do que uma aula sobre como manter o poder. E aí, se você quiser uma boa indicação de leitura para entender o 84, assim, maneiraço, eu fiz um trabalho que hoje em dia talvez não fizesse esse trabalho. Eu fiz um trabalho de ler tudo que é distopia. O meu trabalho foi isso. Eu li todas as distopias importantes que foram lançadas. Mas tem um monte de distopia que não tem a menor função para o 84. Por exemplo, o ensaio sobre a cegueira. Não tem a menor função para o 84. Porque se o 84 é um livro que analisa o Estado totalitário se impondo e como se impor, o 84 não tem Estado, muito menos totalitário. Pelo contrário, o Estado é o mais banana do mundo. O Estado, no máximo, coloca as pessoas que estão doentes isoladas e fica vigiando, mas isso é óbvio, tem que fazer isso. Estados totalitários, para você entender a lógica, a Revolução dos Bichos do próprio Orwell é maravilhoso. Tem um filme no YouTube de 2 horas e meia, eu nunca assisti. Mas se alguém já tiver assistido, né, e quiser compartilhar, eu nunca assisti. Tem um audiolivro, 3 horas de audiolivro, porra, é 2 corridas na esteira. E o livro pequenininho, 100 páginas, você lê numa tardezinha. É como se você visse um filme mesmo. Em 3, 4 horas finaliza o livro. E, cara, ele pega toda a síntese ideológica do 84 e cria uma sociedade que vive aquilo ali mesmo. Só que a sociedade é dos bichos. É muito foda. Eu achava que o livro era meio infantil, é tão sério quanto o 84. E o outro livro que eu acho que vai te ajudar muito a entender essa porra é O Príncipe mesmo do Maquiavel. Só que eu não quero que O Príncipe do Maquiavel seja lido para ser citado, porque é muito clichê citar Maquiavel. Ler Maquiavel não é clichê não, mas citar ele todo mundo cita, né? Mas é bem isso. Uma aula sobre como governar. Beleza. Aqui está minha tese. A ignorância é força como instrumento de controle e de dominação. Nessa redação, a gente sabe que o lema ignorância é força nada mais é do que você criar na população um certo aspecto racional Dá para ler tranquilo? Criar na população uma espécie de aspecto racional que se adeque necessariamente à manutenção do regime totalitário. Então, se o Guerra é Paz é o estado de guerra, é o emoção, Guerra é Paz, né? Você está sempre puto, sempre fudido, com raiva, com ódio, com medo, e aí o Estado usa desse sentimento de raiva, de ódio, de medo, de vontade de matar, de vontade de se vingar. Então o Estado usa do seu sentimento. O Guerra é Paz, ele é todo sentimental, ele é todo hormonal, ele é todo bile, ele é todo cortisol, ele é todo sentir. E você tem triunfo orgiástico, olha que termo, né, cara? Triunfo orgiástico, vem de orgia, triunfo.
Eu não sei o que significa isso, mas é muito orgiástico. O ignorância é força é a razão. O ignorância é força é a razão. Então, a gente tem que começar a tentar entender os mecanismos de pensamento que são utilizados, né, para poder criar esse lema. E para mim é o lema mais fora do livro. Para mim essa aula, portanto, é a aula mais importante das três que a gente vai ter sobre estrutura. A gente tem que começar a pensar o que leva uma pessoa, que nunca leu um livro, que é um ignorante completo, que não, que nunca pensou sobre isso, que só começou a se interessar por política nos últimos 4, 5 anos, ainda assim, sem ler nada. O que faz uma pessoa, sabe, que se você mandar escrever, o cara não sabe escrever. Se mandar o cara falar, o cara é todo de virar, sei lá, para um Leandro Carnal da vida, para o Marco Vila da vida e falar, porra, foda-se. É a tua opinião e essa é a minha. Então, assim, de onde vem essa certeza, essa empáfia? Sério, de onde vem isso, sabe? A gente nivelar tanto, né? Nivelar tanto. Essa é minha opinião. E por que só nesses aspectos? Porque tem gente que na hora de fazer uma análise... Eu não estou falando sobre coisas que mexem na vida da pessoa. Eu estou falando, às vezes, sobre um fato passado. A ditadura militar brasileira. Aí tu coloca um maluco que é um pós-doutor em História pela USP e o outro é quem? Zé da Couve. Mas essa é a minha opinião. Para mim foi boa a ditadura. A gente está discutindo no 1 a 1, quando na verdade, é um neurologista versus o Bernardo discutindo o que faz no cérebro de uma pessoa. Você tem um tumor no cérebro. Eu acho isso e o outro acha isso. Só que o outro é o médico que vai operar. E eu li no Wikipédia. Toda vez que a gente acha que está doente, a gente tende a pesquisar no Wikipédia. Pelo menos eu faço isso. Toda vez que eu faço isso, eu falo, vou morrer com certeza. Já é bom deixar carta testamento. Não sei se só eu faço isso. Recebe um exame e vai atrás para tentar entender o exame sozinho pelo Google. Tu vai morrer. Só eu que faço isso? Eu tô grávida com câncer. Grávida com câncer. Câncer, então? Nossa. Eu já tive certeza absoluta que eu tinha um câncer. Eu toquei aqui nessa região chamada região inguinal e tinha um carocinho. Caroço na região, aí eu descrevi, que na época eu não sabia nem que era inguinal, mas é tipo aqui assim, né? Caroço, e eu coloquei, eu acho que aqui na parte, nossa, é só contar os dias, já se despede, né? E aí a médica, quando o exame, não, você provavelmente sempre teve isso na tua vida inteira. Eu, sério? Não é nada. Não tem sentido. Aí eu, ué? Como foi feito, como é feito, que ignorância é essa? Então, primeiramente, é muito importante você entender isso, é porque comecei a aula com isso aqui. Por que o totalitarismo no Brasil, não é sempre assim, mas por que o totalitarismo no Brasil é tão anticientífico? Na Alemanha não era. Na Alemanha, pelo contrário, era muito científico. Só que a ciência da época ajudava o totalitarismo, que era uma ciência meio determinista, meio nietzschiana. O Nietzsche é o filósofo da força. O Nietzsche é o filósofo do caralho, foda-se, a vida é essa merda mesmo. Mas não decepciona nada, porra, ela é ser humano. É cada um por si, ô caralho. Nietzsche é isso, né? Se você pegar o cerne dele. Ame a vida como ela é. Não ame o mar porque ele é idílico, bonito, como Maldivas é, porque aquilo não representa o oceano. No oceano de verdade, você está nadando, vem um outro animal e te arregaça, te come pelo olho. No oceano de verdade, porra, vai ter chuva, vai ter vendaval. O oceano é uma merda de verdade. O oceano nunca foi feito para ser um paraíso. O oceano é um local de guerra. No oceano, na natureza de verdade, o leão macho come o filhote. Quem defende é a leoa, mas como ela apanha para o leão, as leoas vivem juntos por causa disso. Não tem harmonia na natureza. Não tem democracia na natureza. A pergunta-chave que eu faço agora é: na Alemanha, naquele tempo, a ciência ajudava o totalitarismo. A ciência era, determinista, século XIX.
vem daquela tradição do século XIX, determinista pra cacete. Nietzsche é o grande nome filosófico da história da Alemanha, que ele é muito isso. Né? O Sócrates inaugurou a era dos fracos. Teoria do espaço vital é ciência e é bom para o totalitarismo. Pureza de raça era ciência na época, é bom para o totalitarismo. Mas no Brasil, não. No Brasil, a ciência o totalitarismo aqui não tem ciência. Não tem. Tanto que ele apelou tanto para quem é menos científico do mundo, que são os criacionistas. Mil perdões que eu vou falar, mas, cara, ser criacionista é bem grave. Você acreditar de verdade que o mundo foi criado em 7 dias é pesado, sabe qual? 7 dias? 1 trilhão de evidências? Sem dar uma relativizada, 7 dias são metafóricos, o dia é o tempo, o dia para Deus, sei lá, alguma metáfora tu tem que criar, porque tu acreditar que isso é literal, irmão. Enfim, perdão, porque eu sei que tem gente que se incomodou. Tanto que no Brasil a ciência ela é detonada, porque da ciência vai sair, com certeza da ciência surgem as maiores objeções ao presidente. Não tem sentido? Um virologista sério, de verdade, da ciência sempre vai sair as maiores oposições. Imagina a faculdade de... É porque eu não sei como é que está a faculdade agora, mas se na minha época já era politizado, hoje em dia é ainda mais. Então as faculdades públicas são trincheiras de guerra. Por isso que toda faculdade pública, quando está colocando o tema isolado, é sempre espetando. Pega os últimos 3 anos de temas da USP. Está no livro. Sempre espetando. A UERJ, sempre espetando. Já que a ciência, já que os pensadores, já que os artistas, a classe artística inteira é oposição. Os cientistas inteiros são oposição. As universidades inteiras são oposição. Inteiras. Você conta nos dedos os artistas que não são oposição. E os que não são, normalmente estão em declínio profundo de carreira. Normalmente. Mário Gomes, essas porra, normalmente está no fim do poço. Cheio de revolta já. Então, é muito importante você deslegitimar aqueles que podem se tornar uma oposição. Você não vai poder matar, a gente não está numa ditadura deflagrada e tal, então deslegitima. Mais fácil que proibir uma pessoa de ler um livro é tirar a vontade daquela pessoa de ler aquele livro, que dá o mesmo efeito. Isso é tratado no Fahrenheit, né? Beleza. Então não haverá arte, nem literatura, nem ciência. Quando formos onipotentes, já não precisaremos da ciência. Não haverá distinção entre beleza e feiura. Então, beleza. A ignorância é fundamental para exercer a gestão aqui hoje no Brasil. 30% a 40% dos brasileiros defendem veementemente até hoje. Então você tem que criar nessas pessoas uma espécie de... Eu não vou nem chamar de ignorância, uma espécie de consciência mental que justifique o que está sendo feito. Beleza. A ignorância e a força, ela é necessária para o Brasil, porque a gente precisa ter uma espécie de arcabouço racional que segure essa onda, né? Que faça com que as pessoas tenham argumentos para defender, etc. Tese. No Brasil, essa é a minha tese. Minha redação, que eu estou propondo, ela tem essa tese aqui. No Brasil, o culto ao anticientificismo, vírgula, a devoção à anacronia histórica e a repulsa ao fato, em verdade, eu acho tão bonito isso aqui, é que nem com efeito, reavivam um dos pilares ideológicos. Pilares ideológicos, sinônimo de lema do partido, propostos por Orwell, como instrumento de dominação e controle. Observamos o triunfo da ignorância no Brasil, da burrice proposital, termo de Orwell, substratos, resultados, detritos de uma ideologia que se repagina em nosso tempo. Beleza. A linha argumentativa da minha redação, ou seja, aquilo que a minha redação vai se dedicar a fazer, portanto, começa aqui. A ignorância construída. E ignorância aqui, gente, lembra que é sempre
Lembra que o conceito de ignorância aqui é sempre o conceito de ignorância feita, é proposital. Quem cria isso não é ignorante. A ignorância construída é uma estratégia utilizada hoje no Brasil. Por quê? Já que tem um porquê em cada argumento, eu vou pagar aqui. Ó. Primeiramente, porque o culto ao anticientificismo sempre se mostrou extremamente efetivo como instrumento de dominação, porque funciona. Eu vou tirar esse sempre, eu vou trocar por historicamente se mostrou. É basicamente a mesma coisa, mas aqui eu abro possibilidade de exceção. Eu acabei de falar que o nazismo utilizou um discurso científico. Fala 3 vezes mais alto. Esse mente aí, esse sufixo das 2 palavras ali, na web, exemplifica ainda? Não, nem. E aqui não é o tópico frasal não, tá? Isso aqui é só minha ideia. O tópico frasal está aqui, bem mais complexo, bem mais legal. Isso é uma linha argumentativa, portanto é o que eu vou fazer. A linha precede a criação da tese do tópico. A linha é você organizando o seu pensamento. E a linha argumentativa nada mais é do que uma afirmação, um porquê, porquê 1, porquê 2, porquê 3. Tem que olhar para cá, ó, e olhar para a tese de fato ornar. A linha argumentativa é meu rascunho total. Depois de eu montar a linha argumentativa, eu vou montar as teses e os tópicos versão completa. Então aqui está bem mais simples. A tese, ó, isso aqui tudo, eu transformei nisso aqui. Por que que funciona? Por que que é usado? O culto ao anticientificismo, historicamente, se mostrou extremamente efetivo como um instrumento de dominação. 2. A ignorância é utilizada como uma estratégia, ou deve-se utilizar a ignorância como estratégia, porque existem estratégias de aplicabilidade já conhecidas historicamente em outros contextos e tempos. Bernardo, mas isso aqui é meio parecido com o primeiro. Estou ligado. Na tua redação você pode juntar os dois. Tem diferença, mas não cabe em 3 parágrafos. Eu estou colocando 3 para te dar ideia. A ignorância construída é uma estratégia utilizada hoje porque é indubitável a presença de um cenário em grande medida propenso à ignorância social se instalar. Terceiro, porque você tem que construir a esfera racional do seu aliado de modo que os argumentos contrários não se interpenetrem por mais que existam. Ou seja, é necessário que as pessoas, porque são homo sapiens, é necessário que as pessoas pensem. Você tem que criar o sentimento e uma razão. Porque o outro lado vai falar coisa. O outro lado pode ser, sei lá, o filho que está no pós-doutorado e vai argumentar contra o pai que não lê porra nenhuma desde a década de 65. E aí vai ter argumento contrário. Como que uma pessoa vai olhar, por exemplo, os argumentos do Cortella, do Karnal, da Marilena Chaui e de, sei lá, eu posso pegar, eu tô botando intelectual popular, poderia falar dos intelectuais de verdade, eles são de verdade, mas a galera mais foda que ninguém nem conhece, está na faculdade lá, que fica no departamento produzindo uma vida meio mansa, né? Como que você vai olhar o argumento de toda a cátedra de história da UF, né, que é a faculdade de história mais forte que tem, no Rio, e não importa, tudo que sair de argumento ali, tu vai ter que, mesmo que você não tenha lido porra nenhuma, discordar com toda a certeza do planeta. Eu tenho o Facebook dos meus professores universitários da época da UF, que são pessoas fodas. E ainda que eles falem o que tiverem que falar, o argumento que for, você tem que negar. Aí vem o segredo, a parte mais incomodadora. A galera que nega as evidências acha que está certa. Juro. Acham que estão 100% certos. Certeza está lá. Beleza.
como que a ignorância e a força se materializam no Brasil é a nossa grande reflexão, né, que a gente tem que fazer a partir de agora.